Pessoal, já estamos começando aqui a nossa gravação, tá? Nossa aula de história de hoje. Nós vamos falar das ideias iluministas na América, né? A gente já trabalhou em outras aulas aí sobre o que foi o iluminismo, o movimento iluminista, os filósofos aí do século XVIII que traziam as luzes da razão para a sociedade. E esse movimento ficou tão popular que se espalhou pela Europa e também por outras partes do mundo até então conhecida, né? Inclusive atravessando o Oceano Atlântico e chegando aqui na América. E na época era colônia aí de algumas metrópoles europeias, tá? Então vamos falar desse contexto do século XVIII, ok? Onde essa ideia, né, essa questão do movimento iluminista repercutiu entre os colonos, ok? E aqui também trouxe novas críticas, né, novas ideias de mudança, tá? Na sociedade, porque aqui vocês sabem que a colonização ela foi intensa e não se tinha justamente digamos assim, uma sociedade organizada no sentido de criticar, no sentido de mudar algumas ideias aqui. Tá? Então, mas aí, a partir do século XVIII, pessoal, isso acaba mudando. De certa maneira, algumas ideias começam a repercutir e essas ideias ocasionaram alguns movimentos aqui, algumas tentativas de domínio, de acabar com esse domínio colonial. Tá? Então, quando essas ideias chegam aqui, ó, como vocês estão vendo, há essa exigência de mudanças na sociedade colonial, essa exigência de acabar com o autoritarismo, com a exploração, com a cobrança exagerada de impostos, né? Tentava-se, nesse caso aqui, limitar o poder da coroa, o poder do rei ou da rainha nesse momento aqui, tá? Isso de maneira geral. Quando a gente fala da influência iluminista no Brasil, a gente tem que entender que ela chegou um pouco atrasada aqui no nosso território. Até porque, olha aqui, ó, era uma colônia atrasada em relação às colônias espanholas e inglesas. Tá? A colônia do Brasil, no caso, onde hoje é o Brasil, seria a colônia portuguesa, ela se tornaria, digamos assim, uma colônia atrasada por conta da sua forma de exploração, né, que é uma coisa assim, bem mais, digamos, voltado mesmo para a colonização do que para o povoamento, como aconteceu lá nas colônias da América do Norte, tá? E aí, enquanto que por exemplo, nas colônias da América do Norte já havia aquela luta, né, pela emancipação, pela liberdade, na colônia espanhola já existiam instituições de ensino que já divulgavam essas ideias, o Brasil ainda estava numa estrutura muito agrária, muito, digamos assim, somente de exploração. Então, dessa maneira, não se tinha, por exemplo, instituições de ensino superior aqui que divulgassem essas ideias. E como acontecia então, né? Como foi que essas ideias chegaram no Brasil, já que não se tinha esse mesmo ritmo em relação às outras colônias? Simplesmente, galera, os filhos da elite, depois de crescido aqui nesse momento, da elite colonial portuguesa aqui no Brasil, iam para a Europa estudar, né, e estudar cursos aí na Universidade de Coimbra, principalmente, né, em Portugal, e quando voltavam formados, eles já traziam essas ideias iluministas. Quer dizer que os filhos da elite, os filhos dos colonos aí que tinham, digamos, condições, iam para a Europa estudar, né, fazer o curso superior e traziam essas ideias na bagagem quando eles voltavam e a partir desse momento eles começavam a difundir essas ideias, começavam a divulgar livros, começavam a divulgar pensamentos, aqueles mesmos pensamentos que a gente viu na Europa um pouquinho antes aí. Ok? Então foi dessa maneira que essas ideias iluministas chegaram até o Brasil, a partir desses filhos que voltavam da Europa, trazendo na bagagem essa grande carga de conhecimento. E com isso, traziam também, faziam com que houvessem críticas ao domínio colonial e essa falta de liberdade aqui no nosso território. Beleza? E eles se influenciaram, obviamente, com o processo que aconteceu em 1776, o processo de independência das colônias norte-americanas. É um conteúdo que nós vamos ver mais lá na frente, que marca ou que mostra como foi que as colônias norte-americanas se uniram, tá, para expulsar os colonos ingleses do território. Tá? E aí deram origem a uma nova república, um novo país, que foram os Estados Unidos da América. Ok? E por conta de todos esses fatores, galera, aconteceram algumas certas revoltas coloniais aqui, né? Umas revoltas que nós chamamos, a partir desse momento, de revoltas emancipacionistas. Algum de vocês aí já ouviu falar desse nome, emancipacionista, ou ainda não? Tem alguma coisa a ver com liberdade na colônia. Isso. Quando se fala em emancipacionista, para quem ainda não
conciliou aqui essa palavra, tem a ver com a luta pela liberdade, luta por uma maior participação nas decisões políticas. Nesse caso, especificamente, após aqui as influências iluministas, nós podemos falar em lutas separatistas, lutas que visavam a separação do território da sua metrópole, certo? Separação de regiões aqui da colônia para se tornar um território independente. Tá bom? Então, quando se fala em lutas emancipacionistas, só revisando aqui, estamos falando em lutas pela liberdade, pela independência. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Pode falar. Se eu não me engano, no negócio da independência dos Estados Unidos foi George Washington, é um dos principais. E aí se torna o primeiro presidente norte-americano. No caso, só lembrar, no caso aí, né? Que era... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vai ser se eu não me engano, é o próximo assunto de você. Até porque o processo de independência que transformou hoje nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, foi o primeiro processo de emancipação da América. E a partir dessa luta pela independência, outros territórios, né, outras colônias, inclusive espanholas e portuguesas, também entraram nesse movimento para se emancipar, para se libertar dos domínios da metrópole europeia. Beleza? Mais alguma dúvida? Podemos passar adiante, então? Não, Vamos lá. Beleza, vamos lá então, galera. Olha aqui, ó. E aí, pessoal, quando a gente fala desses processos emancipatórios, emancipacionistas, vocês vão escutar muitas essas palavras aqui, tá? Emancipação, no caso. Esse termo e suas variantes. A gente fala de um processo bem antes aí da independência do Brasil, né? A gente sabe que o processo de independência do Brasil aconteceu bem tardiamente em relação às outras colônias, né? Somente em 1822, quando a maioria aí das colônias da América já estavam livres da metrópole. E o Brasil acabou se emancipando em 1822. Mas bem antes disso, né? Ainda na colônia mesmo, a gente tem movimentos que visavam essa separação, mas que, de certa maneira, foram abafados pelas autoridades portuguesas. A coroa portuguesa acabou abafando, não permitindo que esse movimento continuasse, tá? Foi o caso aqui da Conjuração Mineira. Essa Conjuração Mineira, que também ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Como eu havia dito lá no começo da aula, a gente teve um feriado recentemente, dia 21 de abril. Alguém sabe me dizer que feriado é esse? Feriado, Tiradentes. qual motivo? Se eu não me engano, é em Lutou, de Confidência Mineira. Isso, foi o feriado do Tiradentes, né, em homenagem ao Tiradentes. Na verdade, quando começou a República no Brasil, escolheu-se um herói para a República, e foi o Tiradentes, né? O Tiradentes que já lutava, mesmo antes aí da independência, para se transformar o Brasil em uma república. Na verdade, não só o Tiradentes, né? Foi todo um grupo aí de intelectuais da classe média aqui da colônia, mas que ele foi o único a ser punido por conta desse movimento, tá? Vamos entender isso aí também, porque foi só ele. Oi? Eu lembro que um dos amigos dele durou ele. Sim, teve um cara que delatou todo o movimento porque esse cara estava endividado com a coroa. Mas calma lá que a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos lá, bem lembrado. Também é conhecido como Inconfidência Mineira, né? Inconfidência significa traição, quer dizer que esse povo aí, que era da classe média, acabou se reunindo para trair a coroa, tá? Mas que não chegou a realmente a ser executado esse movimento, galera, porque antes mesmo do movimento ser executado, como o Marcos falou aqui, alguém delatou, alguém dedurou eles aí, tá? Olha aí, ó. Foi uma conspiração. Quando for falar o que foi a Confidência Mineira, galera, foi uma conspiração, uma organização para se separar, né? Uma conspiração de natureza separatista, tá? Ou na região onde hoje são as Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais, ocorrido no mesmo ano da Revolução Francesa, ali, ó, 1789. Nesse mesmo processo aí de mudanças, tinha uma tentativa, perdão, de mudança aqui nesse momento, tá? Essa conspiração, como vocês estão vendo bem aqui, foi uma tentativa de transformar a região das Minas Gerais em uma república separada da colônia portuguesa, tá? Olha aqui, ó. E aí nós temos esses nomes aqui que foram os principais aí que tentaram organizar um golpe, digamos dessa forma, né? Você não precisa
memorizar essas palavras. Só estou mostrando aqui para vocês esses nomes, para vocês entenderem que não foi uma conspiração organizada pelo povo, né? Assim como aconteceu também em outras revoluções, foi membros da classe média que tinham um certo poder que tentaram organizar esse golpe. Como, por exemplo, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire Andrade, onde a maioria das reuniões, né, para eles organizar essa conspiração aconteceu em sua residência, assim como na residência dos poetas Antônio Tomás Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono da mina, Inácio de Alvarenga, certo? Bem aqui. O padre Roland, vocês podem ver que existe também a presença religiosa aqui nesse momento de alguns membros do clero que não aceitavam essa forma de dominação mais na colônia. O contratador Silvério dos Reis, gravem bem esse nome aqui, ó, Silvério dos Reis, e Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Esse aqui era o nome completo do Tiradentes, tá? Aí vocês perguntam assim, gente, professor, o Joaquim José da Silva Xavier tinha uma barbona, né? Ele tinha um cabelão. Eu sinto dizer para vocês que ele não tinha essa aparência, como é mostrado para gente. Quando se fala que quando ele foi enforcado, quem já ouviu falar da história do Tiradentes, sempre vai ver um homem barbudo, com uma aparência igual a de Jesus Cristo. Mas ele não era dessa maneira. Ele era um oficial, olha aqui, ó. Ele era um alferes, e alferes era uma patente que existia na época que estava abaixo do tenente, hoje nós chamamos de segundo tenente, né, da corporação. Ele tinha, digamos assim, uma certa postura, né, que ele era uma autoridade também, mas entre esses inconfidentes, ele era, digamos assim, o mais fraco. Ele era o mais fraquinho de todos porque ele não tinha tantas posses quanto os outros membros aqui desses inconfidentes, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão aí? Pode falar. É que eu acho que eles botam barba, acho que era porque eles queriam falar que ele tava no estado miserável. Na verdade, a aparência do Tiradentes barbudo, como eu venho falando aqui para vocês, foi criada no início da República. Por Quando, quê? lembra que eu falei que eles trataram de procurar um herói para a República, escolheram o Tiradentes? Eles colocaram a aparência do Tiradentes, uma aparência que nem a de Jesus Cristo, para dizer que ele foi um mártir, que sofreu, que lutou e que morreu pela República, que morreu pelo seu povo, assim como aconteceu com Jesus Cristo, que era justamente para Me lembra uma comover história. a população. Assim como Eu era tava assim. Oi? no segundo ano, a gente tinha que fazer um retrato do Tiradentes, eu e a minha Uhum. equipe. Na Daí, verdade, ele tinha essa aparência bem que vocês estão vendo. a gente fez o desenho dele com a barba, só que aí quando eu fui terminar, ele falava que tava parecendo demais Jesus. Mas era essa a intenção da Tiradentes era República. barbudo, mas não devia ser Jesus. Pois é, mas o que os republicanos fizeram, bem depois, né, é colocar uma imagem de Cristo em Tiradentes, né? Mas, na verdade, a imagem dele era essa, de um oficial, certo, da colônia, que estava a serviço da coroa, mas que acabou se rebelando, né? Acabou planejando um golpe contra a coroa portuguesa, tá? Tiradentes, porque ele, de certa maneira, nas suas horas vagas, ele começou a trabalhar nesse ofício. De como não se tinha muitos médicos, né, muitos especialistas na colônia, ele acabou arrancando os dentes das pessoas, de forma improvisada. Não que ele fosse um dentista dessa época, mas ele acabou aprendendo esse ofício e a galera ia atrás dele para resolver esse problema. Por isso o nome Tiradentes. Tá? Alguma outra dúvida? Vamos lá, então, galera. Atenção que isso daqui vai ser uma atividade que vocês vão fazer lá na semana que vem. Olha aí, ó. Fatores e características para esse momento, né? Agora a gente vai falar um pouco dos motivos, digamos assim, né? Que levou essas pessoas a se reunirem a criar uma nova bandeira, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E tentar se separar da colônia nesse primeiro momento aqui, tá? Exploração excessiva por parte de Portugal, como já foi dito para vocês, esse autoritarismo português se expressava através da cobrança excessiva de impostos. Final do século XVIII, pessoal, a produção de ouro nessa época, né, a produção aí aurífera, estamos falando aí do ciclo do ouro aqui na colônia, já estava em crise. As jazidas de ouro já não estavam dando tanta produção para esses colonos.
E mesmo assim, o governo português ainda cobrava grandes impostos. E a coroa portuguesa, no caso aqui a Maria I, ela acabou pensando que eles estavam boicotando, que estava acontecendo muito contrabando de ouro, que realmente acontecia. Mas que, na verdade, é que as fontes de ouro, as jazidas de ouro, de diamante, já estavam se esgotando. E nem por conta disso eles diminuíram, inclusive eles aumentaram os impostos. Entre muitos impostos que esses colonos aí, mineradores, pagavam, existia esse tal de quinto, essa cobrança do quinto. O que era o quinto? Era justamente a quinta parte, por isso o nome quinto, de tudo que eles produziam. Por exemplo, se o mineiro conseguisse tirar aqui, em determinado período, 100 quilos de ouro, ele deveria dar 20 quilos, olha só, 20 quilos de ouro só de imposto para a coroa portuguesa. Então, isso já era, digamos assim, uma grande parte aí que ele tinha que pagar, né? Fora os outros impostos também. O imposto religioso, que ainda se tinha nessa época, certo? Ainda tinha essa questão da derrama, né? Da execução da derrama, que vocês estão vendo. Porque, além desses impostos, o que acontecia? A coroa portuguesa, visando o enriquecimento, porque ela enriquecia através dessa cobrança de impostos, tá? Tudo que era comercializado tinha que ser comercializado diretamente com Portugal. Isso acho que vocês sabem muito bem, né? A questão do exclusivismo, certo? E o que acontece? Todo esse comércio pagava o imposto também. Tudo que acontecia aí de relações comerciais era pago esse imposto. E a derrama foi o que mais pegou aí para eles. Foi o que mais prejudicou esse povo nesse momento. O ouro já estava em crise, mesmo assim a gente tinha que pagar isso daí. Porque o que acontece? A coroa portuguesa determinava que todo ano, a região das Minas Gerais tinha que mandar para lá, para Portugal, certo? Uma grande quantia, 100 arrobas de ouro, o que é equivalente a aproximadamente aí, galera, 1.600 quilos de ouro todo ano. Agora imagine aí, galera, mais de 1,5 toneladas de ouro como imposto, além dos outros impostos. Só uma vez que a colônia conseguiu fazer isso. O resto, não, eles não conseguiam chegar a esse peso. E o que a coroa determinava? Que caso não chegasse a 1.600 quilos de ouro, tá? Como imposto aí anual, era ordenada essa derrama. As autoridades coloniais, certo? Elas eram autorizadas a entrarem nas casas, nas residências dos mineradores e pegarem tudo de valor que eles tinham nessa casa para cobrir, para se chegar a esse 1.600 quilos de ouro, para compensar o que faltou na cobrança desse ouro aí, certo? Objetos de valor, objetos pessoais, e isso deixava os colonos muito no prejuízo, porque eles perdiam suas riquezas pessoais, certo? E essa derrama foi que acabou quebrando com esses colonos e motivando justamente eles se organizarem a acabar com esse autoritarismo. Vocês compreenderam aqui, galera? Sim, Sim? Todo mundo aí? Estão ligados aí na nossa aula? E aí o que acontece, pessoal? Sem falar do contrabando que realmente existia, né? A coroa suspeitava e, de certa maneira, existia por conta dessa cobrança excessiva de impostos. Quer dizer que a comitiva, quando ia para as minas, né, aquele grupo de trabalhadores, eles retiravam, né, pesavam, tinha que passar pela casa lá pela casa de cobrança de impostos, certo? E, de certa maneira, eles contrabandeavam, né, no mercado aí clandestino, alguns pedaços, algumas quantidades de ouro. Para passar pela autoridade, né, esse contrabando, o que eles faziam para enganar essas pessoas, tá? Eles acabavam levando santos de madeira para essas minas, que eles eram muito católicos, né? E esse era um dos motivos para ter levado esses santos, mas que na verdade, dentro desses santos era oco, era justamente para esconder algumas partes, algumas pepitas de ouro dentro desses santos. Quer dizer que eles passavam pelas autoridades, eles não fiscalizavam esses santos falsos, né? Daí que vem o termo santo do pau oco, porque eles eram ocos nessa época, que era justamente para encher de ouro esses santos. Hoje a gente usa esse termo, né, santo do pau oco, para mostrar que aquela pessoa ela é falsa, que ela não é realmente aquilo que aparenta. E isso vem justamente dessa época aqui da colonização, da mineração especificamente. Certo? Olha essa curiosidade aí. Depois vocês podem pesquisar mais sobre alguns termos utilizados na colônia que nós utilizamos hoje como metáfora, né? Bora lá, galera. Desejo de independência da região e, claro, que eles queriam acabar com essas dívidas
excessivas da coroa, porque nem todo mundo conseguia pagar todos os impostos que a coroa cobrava. Inclusive, essas pessoas que se reuniam aqui com eles eram pessoas endividadas, ok? E, obviamente, influenciados pelas ideias iluministas, eles queriam justamente uma república livre, uma república separada da coroa portuguesa. Eles diziam que a coroa estava empatando, estava atrasando o seu progresso. Ok? Eles não queriam mais estar na condição de colônia. Já queriam se tornar independente e partir direto para uma república, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui, pessoal? O momento é agora. Ou tá tudo certo? Olha lá, hein? O silêncio de vocês é uma resposta que eu acho que seja, né? É uma resposta aí que... Oi? No Brasil, essa mineração foi mais praticada onde? Qual região? Onde hoje é o Sudeste, né? Minas Gerais, onde hoje a gente for falar de hoje, né? Dos dias de hoje, é a região Sudeste. Minas Gerais, ali Rio de Janeiro, tá? O interior também, no caso do Centro-Oeste, Mato Grosso, eles chegaram, né? Na mineração até o interior do Brasil. Mas a região das Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, foi onde foi mais praticada essa mineração. Não só de metais preciosos, né? Mas também eles encontraram pedras preciosas, como diamante. Ok? Na verdade, essa questão do ciclo do ouro foi um conteúdo de vocês do 7º ano, se eu não me engano, tá? Creio que alguns de vocês tenham se lembrado aí do que estudaram história no ano passado. Mas, qualquer coisa, a gente revisa aqui, responde aí alguns pontos importantes que a gente não deve esquecer. Beleza, galera? Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa? O momento agora é de vocês. Bom, eu acredito que ainda não se tenha dúvida, mas se tiver, podem me perguntar depois, tá? Então é o seguinte, meninos, a gente vai finalizar aqui a nossa gravação. Não saiam da gravação, essa aqui vai ficar lá no YouTube para vocês. E pessoal que está assistindo agora pelo YouTube, a gente se vê numa próxima aí. Valeu!